E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Alô Brasil Agro, eu sou a Aloysio, sou zootecnista. E hoje a gente continuar sobre mandioca, aquele vídeo, série de vídeos sobre mandioca para bovinocultura de leite. Para não ficar muito grande eu dividi esse vídeo, então hoje eu vou estar falando da raiz da mandioca, tá? Então, o que é que a gente encontra, né, de nutrição da mandioca, né? Nutricionalmente oferecer mandioca para o bovino de leite. Então, a raiz da mandioca é basicamente um alimento energético, já que a raiz tem a função de armazenar a fécula, o amido. Então a gente tem a polpa, que é construída por vasos do xilema, e a gente encontra bastante estrias nessa polpa. O que é interessante é o seguinte: as raízes da mandioca apresentam 34 a 38% de matéria seca, de 60 a 80% de amido nessa matéria seca, tá? E baixíssimas concentrações de proteína, porque a proteína não está ali na raiz, a gente encontra a proteína na folha da mandioca. Na raiz a gente encontra cerca de 2,5%, tá certo? E também a gente tem quase baixos níveis de extrato etéreo, né, que é o óleo, fibra e por aí. A proteína na raiz da mandioca, quando expressa na base da matéria seca, não ultrapassa 3%. Um pesquisador analisou a composição nutricional da raiz de mandioca desidratada. E aí eles determinaram uma concentração de extrato etéreo de 1,4% da matéria seca, tá? A composição nutricional, dos quais 47% eram formados de ácido graxo. Quais são as particularidades do amido dessa mandioca, né? O amido é formado por dois polímeros de glicose, a amilose e a amilopectina, que eles vão se encontrar empacotados na planta. O amido da mandioca apresenta a maior degradação efetiva em relação ao milho e ao sorgo. Isso acontece devido à inexistência do pericarpo, o endosperma córneo e periférico, né, a matriz proteica ali do grão. Devido a essas características fermentativas do amido da mandioca e a rápida degradação ruminal, tem que estar atento com a sincronização das taxas de degradação ruminal das frações constituídas pelos carboidratos, tá, e pelas proteínas dos alimentos que vão integrar a dieta. Fontes como nitrogênio não proteico, ureia, alimentos com elevada concentração de proteína, rapidamente degradável no rumen, tem um grande potencial para você incluir em dietas com o uso de raiz de mandioca. Como é a forma de você manejar e utilizar essa raiz? Qualquer que seja a forma de utilização, as raízes deverão ser previamente lavadas, gente, lembra? Para que não venha ter impureza ou algum patógeno ali que possa passar pro animal. Então é interessante sempre lavar. Lavou, tritura. Por quê? Para tirar qualquer resíduo de ácido cianídrico. Coloca no sol. Tem algumas raízes que são mansas, que é que significa? Tem baixo teor de ácido cianídrico. Então você pode entregar fresca essa raiz, você pica essa raiz e entrega fresca para o animal sem nenhum problema. Só que tem um problema, né? Se o senhor consegue analisar e saber qual é a mandioca da raiz, qual é a raiz fresca, que não é brava, que não tem uma alta concentração de cianídrico, ótimo. Eu não sei, não consigo diferenciar. Então, com precaução, eu sempre deixo secando, para que não venha ter o mínimo possível de ácido cianídrico. Então, você não sabe qual é o seu tipo, não entregue fresco, tá? Para o animal. A raiz desidratada é interessante, né? Você pode fazer tanto raspa ou farelo, porque vai permitir que tenha um armazenamento mais longo. A gente tem que lembrar que a raiz da mandioca praticamente 60% é água. Então, quando a gente esfarela, né, desidrata essa raiz, fica mais fácil para conservar, já que não vai ter aquele meio aquoso
para o desenvolvimento de fungos e micro-organismos. Então, é interessante. Não vai mudar o aspecto nutricional do alimento, tá certo? A raiz vai continuar sendo de alto valor nutritivo. O senhor também pode fazer o ensilamento dessa raiz de mandioca. Pode até ensilar com capim-elefante, que é bem interessante. Alguns pesquisadores observaram que a inclusão até 30% de raspa de mandioca com capim-elefante na ensilagem reduz a perda de efluentes, né, do capim-elefante. A gente tem que lembrar que o capim-elefante tem bastante água e se perde muito nutriente com aquela água que sai dele. Então, quando a gente coloca a raiz de mandioca triturada, diminui essa perda de nutrientes. E é interessante porque quando realiza a ensilagem, o ácido cianídrico vai saindo da mandioca, dessa raiz, o que vai oferecer um alimento para o seu animal sem nenhum medo, tá? Não vai ter mais ácido cianídrico ali. E é uma boa alternativa para prolongar a conservação da raiz destinada à alimentação por um longo período de tempo. Pode até deixar por 2 anos. A silagem da raiz de mandioca apresenta uma umidade mais variável em relação ao observado na raiz fresca, sendo ainda dependente do uso de armazenamento no silo. Então, ensilou, só abra 30 dias depois da fermentação completa. E a gente tem a raiz peletizada. A peletização da raiz tem como objetivo a obtenção de um produto mais uniforme, com menor volume, que facilita o transporte e armazenamento. Para realizar a peletização, precisa de algum maquinário. Como não são todos os produtores que possuem esse maquinário, fica mais difícil realizar esse tipo de atividade. Então, gente, o próximo vídeo vai ser sobre a parte aérea da planta da mandioca. Qualquer dúvida, é só falar aqui. Curte, compartilha, comenta e é isso. Até mais.